Tem uma coisa que me guia em tempos difíceis. Em momentos em que acontecem coisas que me fazem pensar: Deus, por quê? Não tinha outra pessoa pro Senhor sacanear hoje? O que me motiva nessas horas é pensar que histórias ruins de viver são boas de contar. Quanto pior for passar por aquilo, maior o potencial de render um bom romance. Digno de adaptação para roteiro para cinema, série, podcast. Eu imagino até o vestido que eu vou usar no Oscar. Tudo ali, enquanto a coisa ainda tá se desenrolando. Em momentos difíceis, tem gente que recorre a Deus. Eu apelo pra imaginação. Pode me achar meio doida, mas a imaginação dá uma outra camada pra vida. É uma forma de encontrar significado nas coisas, por mais esquisitas que elas sejam. E a história que eu vou te contar agora é uma prova disso. Olha, eu ainda estou tentando entender, Natália. Não vou mentir pra você não, assim. Que história doida. Essa é a Mariana Vieira. Assim como eu, ela é jornalista. E assim como eu gostaria de ser, ela é escritora. E eu leio bastante, leio muito. E quando essa história doida aconteceu, a Mariana estava lendo um livro. Um livro físico, de papel. Eu estava lendo um livro muito bom, por sinal. Ela estava gostando, era um livro grande e tal. Então ela ficou um bom tempo longe de outros livros. E de um aparelho onde moram muitos livros. O Kindle dela. Um leitor digital vendido pela Amazon. Aí o livro que a Mariana estava lendo acabou. E ela foi lá pegar o Kindle dela, na prateleira. Ele estava sem bateria. Até aí normal, né? Fazia tempo que ela não usava. E fui colocar pra carregar. E não tava indo, assim, tava um pouco piscando a luzinha, né? Parecia que não tava bem conectado, mau contato, alguma coisa. E aí nisso eu resolvi fazer o que qualquer brasileiro, qualquer pessoa de 30 e poucos anos que cresceu com Game Boy, fitinha e tudo, faz, né? Que é soprar a fita. Soprar a fita. A saída para todo e qualquer problema de uma criança nos anos 90, junto com desligar e ligar na tomada. A Mariana assoprou o único buraquinho do Kindle, que é a entrada do carregador. Quando eu fiz isso, deu um pouquinho assim, e começou a sair uma formiga, depois duas, depois milhares, um monte. Uma, duas, muitas, milhares de formiguinhas saindo de dentro do Kindle. As primeiras eram escuras, maiorzinhas, mas depois vieram as formiguinhas bem pequenininhas. Meio albinas, os filhotes. Parecia uma cena totalmente assustadora, assim, filme de terror. A Mariana pegou o Kindle formigueiro, botou do lado de fora da janela e deixou ali. E falei, não, a Mariana do futuro vai lidar com isso, né? Eu não vou. E fui trabalhar. E tô ali no computador e tal, escrevendo e tudo. E daqui a pouco chega uma notificação no meu celular. Parabéns pela compra da Amazon e tudo. Eu falei, ué. Primeiro ela foi falar com a irmã, que usa o cartão dela às vezes. Eu falei, Gabriela... Ei, você comprou um negócio na minha conta da Amazon? A irmã falou, não comprei não. Eu falei, eu também não comprei. Será que hackearam a minha conta? Aí quando eu abri o e-mail, que eu vi que era um livro, Os Robôs e o Império. Aí eu falei, uai, um livro? Alguém entrou na minha conta, hackeou pra comprar um livro? Ok. Tem louco e ladrão pra tudo, né? Umas horas depois, a Mariana voltou pra perto daquela janela onde ela tinha deixado o Kindle. Quando eu voltei pro meu quarto e vi o Kindle ali, ainda tava saindo formiga, um pouquinho menos, mas tava ali, né, um monte de formiga. Aí eu olhei e tava numa tela de compra. E era a compra desse livro. As formigas tinham comprado o livro. O e-book, na verdade, porque no Kindle você consegue acessar a biblioteca de livros digitais disponível na Amazon e fazer a compra com poucos cliques. Tão poucos cliques que até com perninhas pequenininhas, as formigas conseguiram comprar Os Robôs e o Império, do Isaac Asimov. E aí que eu me toquei, falei, cara, talvez seja porque as formigas estão por dentro, andando e tomando decisões sobre a humanidade. Não sei, fiquei um pouco... e fiquei preocupada. Aí eu fui abrir lá a sinopse desse livro, vi que era uma série, né, de acho que 4 livros, esse não sei se era o terceiro ou o quarto, de uma história lá de distopia, de ficção científica mesmo, assim. A sinopse começa com uma pergunta. Eles se parecem conosco, mas são como nós? Eles são os robôs, né? Nós, os humanos. Robôs e o Império é o último livro de uma série escrita pelo Isaac Asimov,
que focou a obra toda dele na interação entre humanos e robôs e nos conflitos morais que surgem a partir daí. O Asimov é meio que o pai desse tipo de literatura. Para você ter uma noção, ele foi o autor de 3 leis da robótica. Não leis de verdade, tipo leis da física, mas princípios que ele idealizou para limitar o comportamento dos robôs que protagonizavam os livros que ele escrevia. Regras de como os robôs deviam funcionar. Tem outros autores do gênero que seguem essas leis até hoje. A primeira diz que um robô não pode ferir um ser humano ou, por falta de ação, permitir que um ser humano sofra algum mal. A segunda diz que o robô deve obedecer às ordens que ele recebe de seres humanos, exceto se essa ordem contrariar a lei número 1. A terceira lei diz que o robô deve proteger a existência dele próprio, desde que isso não entre em conflito com as outras 2 leis. Ou seja, em ordem de prioridade, o robô tem que proteger os seres humanos, obedecer os seres humanos e proteger a própria existência. Era esse o autor que as formigas tinham escolhido ler. Bom, será que elas sabem alguma coisa que eu não sei? Isso é um recado? O que tá acontecendo aqui? Meio bizarro, né? Tanto livro pra comprar. Olha, é um bichinho, pra falar a verdade, eu sempre tive um pouquinho de medo de formiga, assim, de infestação por formiga, cupim também. Esses animaizinhos que são pequenos, mas que em quantidade têm muita força. Antes que o problema piorasse, a Mariana decidiu recorrer pro equivalente de soprar a fita do mundo moderno. Ela jogou Kindle e formigas no Google para ver se alguém tinha alguma ideia de como lidar com o problema. Procurei em inglês, aí o pessoal dando sugestões de coloca cravo. Colocar cravo, porque as formigas não gostam do cheiro. Não rolou. Isolar o Kindle. Não sei qual é a lógica, mas não funcionou também. O super trunfo da salvação de eletrônicos. Botar no arroz. No arroz, porque igual quando o celular molha, ou porque vai falar, se elas estão dentro, tá molhado, tá úmido dentro. E aí eu falei, meu Deus, tá úmido dentro. Coloquei num pote cheio de arroz. Nada abalava as formigas. Elas continuavam lá dentro, andando pra lá e pra cá. E aí nesse meio tempo... E comprando livro. Elas fizeram a compra do segundo livro. Um livro mais cabeça que o primeiro. Era O Anel de Giges, uma fantasia ética, escrito pelo economista Eduardo Gianetti. Eu vou explicar o livro bem resumidamente, tá? Ele parte da fábula de Giges, que está na obra do Platão. É uma fábula sobre um camponês que encontra um anel de invisibilidade. Aí o Gianetti reflete sobre o comportamento humano para além da moral e dos bons costumes, pensando no que a gente faria se pudesse ficar invisível. Eu falei, gente, o que tá acontecendo aqui? Meu Deus, qual é a mensagem disso tudo? Como as formigas acharam esses 2 livros vai ser para sempre um mistério. A Mariana não pagou para ver qual era a próxima escolha das bichinhas. Ela desativou a modalidade de compra em um clique na Amazon e cancelou os pedidos que as formigas tinham feito. Não tinha uma opção, formigas invadiram o meu Kindle e estão fazendo escolhas literárias pesadas, não tinha essa opção, então só coloquei que tinha comprado errado. Depois de botar fim nas compras, a Mariana decidiu adotar medidas drásticas para acabar com as formigas. Ela tirou o Kindle do pote de arroz e botou dentro do congelador. Funcionou. Era ela, né? Porque para as formigas foi o fim. As que ainda estavam lá dentro morreram congeladas. E o aparelho voltou a funcionar. O que sobrou foi essa história para contar. Sem imaginação, seria mais uma história qualquer sobre uma infestação de formigas, que, por acaso, escolheram um lugar incomum para se enfiar. E, por outro acaso, conseguiram comprar livros, que também, por acaso, eram esquisitos. Sem imaginação, seria só uma sequência de eventos aleatórios, sem significado nenhum. Mas a nossa capacidade de imaginar é uma das coisas que faz da gente humano, que nos diferencia dos robôs do Asimov e das formigas da Mariana. Elas não estavam querendo dar lição de moral nenhuma entrando ali naquele buraquinho. Elas foram movidas pelo instinto de sobrevivência. O meu instinto, o da Mariana, e o seu instinto de sobrevivência é mais sofisticado do que isso. Além de viver, a gente precisa encontrar um significado para o que acontece.